Oi pessoal, tudo bem? Há algumas semanas eu comprei essa muda de laranja sanguínea e plantei nesse vaso. Agora ela precisa passar por uma poda de formação. Ela já veio do viveiro assim, nessa altura. Teve uma formação espontânea aqui da copa. Poderia até deixar assim, se eu fosse plantar no chão. Como eu não vou plantar no chão, vou deixar no vaso. Eu gosto sempre de compensar um pouco a altura do vaso. Se eu manter ela assim, a formação dessa copa vai ser muito alta, o que não é bom. E eu tenho essa outra aqui do lado, é uma tangerina. Esse enxerto foi eu que fiz. E nessa planta eu fiz essa poda bem baixa. Aí teve uma formação de copa bacana, né? Uma boa formação de copa aqui, numa altura excelente. Eu quero fazer a mesma coisa com essa planta. Aqui dá para ver esse fundo que eu tenho aqui não vai facilitar muito a visualização, né? Mas aqui, olha, eu tenho o porta-enxerto, né? Cavalo. E bem nesse ponto é o enxerto. E vejam aqui, olha, ela tem 2 palmos até a formação da copa. Mais ou menos 45 centímetros. E apesar que, olha, teve já uma poda aqui. Acho que veio do viveiro, né? A pessoa fez a poda para a formação de copa, mas por algum motivo ela, meio teimosa, né? Só emitiu uma brotação. Aqui se esperava várias brotações, né? E só veio uma. Mas em compensação ela teve uma brotação espontânea aqui, ó, o que poderia deixar, né? Como eu falei. Mas o que não vai ser esse caso aqui. E eu vou fazer uma poda um pouco mais baixa, como eu fiz nessa outra que eu quero mostrar um pouquinho mais de perto também. Aqui, né, olha. Isso aqui eu usei, é um cavalo do limão cravo, ou limão rosa, né? Tem uma diferença aqui na coloração, né? Olha, aqui é o porta-enxerto, lá foi feito a enxertinho um pouco mais alta, quase que o dobro, né? Mais alto. E eu fiz um enxerto aqui, e olha, aqui mais ou menos 15 centímetros após o ponto do enxerto eu fiz a poda. E aí ela veio com essas brotações, ó. Aqui 3 galhos, esse não desenvolveu, mas esses 2 sim. E depois das outras podas para ir multiplicando esses galhos e formar uma copa bem bacana. Tá, então eu vou fazer essa poda ali mais ou menos nessa altura também. Perfeito, então eu tenho aqui o porta-enxerto e aqui mais ou menos, olha, 20 centímetros é muito. Então eu posso fazer uma poda mais ou menos na metade. Tá? Basta imaginar aqui essa planta já formada, que você vai ter mais ou menos a base, né, em que altura fazer a poda. Não vou fazer muito baixo para evitar problemas. Fazendo um pouquinho mais alto até, eu posso refazer essa poda se for preciso. Tá? Eu gosto de fazer... Citros aceita bem, né, essas várias podas durante o ano todo, menos naquele período de maior frio, né, se a sua região fizer frio, né? Se não, ele aceita poda durante o ano todo, poda de formação. Mas eu prefiro agora porque está no final do inverno, né, e ele está começando a brotar agora. Aproveitar essa energia dele, né, essa saída da dormência para estimular a brotação aqui. Então eu vou cortar aqui, olha. Mais ou menos aqui. Esse corte ele não tem tanto segredo, mas eu tenho que seguir pelo menos aqui ter um bom senso, né? Não cortar em cima da gema, né? Olha, aqui é uma gema que vai brotar, não cortar em cima dela, evitar isso. Porque pode ser que nesse pedaço aqui, olha, até a próxima gema que irá brotar, porque essa vai morrer, se eu cortar, ela vai morrer. A próxima gema que irá brotar vai ficar um toquinho aqui que pode secar, eu posso ter problema com isso. Tá? Então eu corto próximo a ela, acima dela, né? Aqui uns meio centímetro, bem pouquinho acima de qualquer gema. Tá? Fazendo assim, o corte vai estar perfeito, inclinado, né? Fazendo um corte um pouquinho inclinado, para que a água escorra e não acumule ali, né? Agora,
Esse vaso aqui, ele está livre, né? Não tem parede, não tem muro, não tem nada aqui. Mas se, já aconteceu comigo, inclusive, se você tiver uma planta num espaço muito apertado, então é bom fazer um cálculo aqui antes. Por exemplo, olha, ela tem uma gema aqui, aqui e aqui. Olhando de cima, forma um triângulo, né? Então, se eu tenho um muro aqui atrás, muito próximo, então é importante eu dar uma observada no seguinte detalhe, não cortar acima de uma gema que vai brotar para o lado do muro. Assim eu evito problemas. Então, procurar uma posição que a última gema, aqui, ou a primeira, de cima para baixo, ou fique para fora ou fique para os lados. Tá? Aí já vai facilitar muito a formação da planta, né? Vai ter uma arquitetura bacana aí. Então, como aqui eu não tenho problemas, apesar de eu ter algumas plantas ali, mas olha, essa está para fora, essa aqui está para a esquerda, e essa aqui está para a direita, um pouco para dentro. Seria o ideal, acima dessa aqui. Tá? Mas da mesma forma, olha, eu tenho aqui, um pouco mais abaixo, eu não tenho nenhuma para fora, mas olha, uma para a direita, uma para a esquerda e uma para trás. Né? Não seria tão ideal aqui. Tá? Então, a melhor posição é essa aqui mesmo. Tá? Olha, vou dar acima dessa aqui. Tá? Então, vou fazer um corte assim, ó, inclinado. Pronto. Tá feito. Agora vou aguardar aqui a brotação dessas 3 gemas. Pode ser que brotem muitas mais aqui. Aí eu faço um desbrote e mantenho só 3. Esse desbrote é interessante fazer para ver um equilíbrio aí, né? Não deixar tumultuar demais com galhos aí. Que agora aqui eu preciso de 2 ou 3 brotações, 2 ou 3 galhos aqui para começar essa formação. Tá? E aí é interessante também, antes de fazer esse desbrote, esperar um tempo aí essas brotações crescer pelo menos uns 20 centímetros, para eu identificar, né, se realmente elas vão ter vigor para crescer ou não. Porque se eu fazer esse desbrote logo que sai a brotação, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geralmente brota todas. Eu já for fazendo o desbrote sem esperar a resposta desses brotos, né, o desempenho dele, o vigor, aí eu posso ter problema também, porque aconteceu muitas vezes de essas brotações aqui, elas acabarem não vingando, aí complica, né? Aí eu tenho que refazer essa poda, mas é só aguardar, aí quando perceber que os brotos estão vigorosos, olha a diferença desses dois aqui. Tá vendo? Então é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Olha. Então esse aqui não tem muito futuro, né? Já esses dois estão muito bem desenvolvidos, né? Então eu manteria esses 2 brotos, ok? Então é mais ou menos isso aí. Agora aqui eu vou passar um selante aqui para evitar a entrada de água, bactérias, fungos. Eu costumo utilizar o betume à base d'água, tá? Pode ser utilizado também tinta à base d'água também. Esses 2 produtos eles vão selar isso aqui. O betume que eu tenho aqui à base d'água, ele forma uma película ali, quase como um plástico, então não entra água. Tá? Eu não uso calda bordaleza e nem sulfocálcica, porque elas são só antifúngicos, né? E elas não vedam a entrada de água, né? Elas só vão proteger de uma contaminação aqui. Então eu prefiro utilizar ou o betume à base d'água ou a tinta látex. A tinta já tem fungicida também, né? Ajuda aí na proteção dessa planta. Então é isso. Valeu, até a próxima.